Educa TV apresenta Orgulhe-se. Olá, que bom que você está aqui. O meu nome é Thiago e eu estou coordenador de políticas públicas para a diversidade sexual de Campinas. Eu quero te convidar a uma reflexão. A educação não muda o mundo, a educação muda pessoas e pessoas mudam o mundo. Essa é a ideia que guia o nosso podcast. Provocar discussão, trazer conhecimento para que nos leve à transformação. Cada episódio é um convite para nós abrirmos os olhos, o coração e a mente, abertos a uma nova forma de se ver o mundo e as pessoas. Porque a mudança começa sempre pelo ouvir, em seguida o refletir e posteriormente a mudança de comportamento. Então ajusta o volume, respire fundo e vem com a gente nessa jornada de aprendizado e transformação. Orgulhe-se. Orgulhe-se da sua história, orgulhe-se de ser quem você é, orgulhe-se da sua trajetória. Este videocast é um espaço de respeito. Respeito a todas as pessoas, a todas as histórias, a todas as existências. Aqui, a diversidade não é exceção, é potência, é conexão. É o que nos transforma e nos enriquece. Começa agora mais um episódio do Orgulhe-se, o podcast aqui da Educa TV, onde a gente fala sobre a comunidade LGBTQIAPN+. E eu te faço um convite. Se você não conhece ainda nada sobre esse tema, ou se conhece um pouco, abra os seus ouvidos e o seu coração para esse papo com a gente. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir estabelecer uma ponte de diálogo para a gente se entender e ter mais respeito por todas as pessoas. Porque existir com orgulho é um ato de coragem. E hoje nós vamos falar sobre a letra Q. E antes de começar, então, eu tenho que chamar quem? A diva, a fada de todos nós. Bárbara, explica pra gente sobre a letra Q. Bárbara, me explica. Oi, Lili maravilhosa! Hoje a gente vai falar da letra Q, de queer. Muita gente tem dúvida sobre o significado dessa palavra e eu vou contar hoje para vocês. Queer vem da língua inglesa e significa esquisito, estranho, bizarro. E era essa denominação que davam para a pessoa LGBTI+. Era uma denominação exatamente depreciativa, né, dessa galera. Então, queer vem da língua inglesa. E aí o pessoal começou a falar, nós somos queer? Então tá bom, então nós somos queer. E se apropriaram dessa palavra. Nós importamos essa palavra e a gente usa essa palavra para pessoas que não têm exatamente uma identificação de orientação sexual ou de identidade de gênero. Queer para nós significa liberdade, significa não querer se enquadrar em nenhuma dessas amarras relacionadas à identidade de gênero ou à orientação sexual. Então eu brinco sempre que queer é a caixinha de quem não quer ter caixinha. Queer é uma palavra libertadora, é uma palavra de, talvez, mais do que uma identidade, um estilo de vida mesmo. Das pessoas não terem as amarras de ter que se identificar como alguém do gênero masculino ou feminino, ou como alguém que usa determinados códigos do universo masculino ou feminino, ou mesmo que se interessa por alguém do mesmo gênero, do gênero oposto, enfim. Queer é uma palavra libertadora. É uma palavra de, talvez, pessoas que não se encaixam em caixinha nenhuma. O mais importante é a gente aprender a respeitar, porque talvez a gente nem entenda muito isso. A gente vive numa sociedade em que a gente precisa de denominações, a gente precisa de conceitos. E queer vem para quebrar essa nossa necessidade de encaixar pessoas em alguma caixinha. Então, quando a gente fala em pessoas queer ou identidade queer, a gente está falando de pessoas que não querem ter essas amarras. Com quem essas pessoas vão se relacionar? Depende muito de cada pessoa. Pode ser que essa pessoa se relacione com mulheres, com homens e mulheres, com pessoas, com ninguém, enfim. Com quem essa pessoa vai se relacionar? Depende muito da pessoa, de cada pessoa. Mas como que eu vou chamar essa pessoa? Pergunte.
quando a gente fala com uma pessoa queer, a primeira coisa que a gente vai perguntar é o nome, claro, dessa pessoa. E a segunda é, qual é o pronome que você usa? Normalmente essa pessoa vai te responder, eu uso o pronome ela, dela, então você entende que ela utiliza o pronome feminino, ou essa pessoa vai te responder ele, dele, e aí você entende que é para se referenciar essa pessoa no masculino, ou essa pessoa vai te dizer tanto faz. Se tanto faz, realmente tanto faz, e aí você pode ver como fica mais confortável para você. Tem uma quarta possibilidade que a pessoa pode te responder, eu uso o pronome neutro. Quando a gente for falar de pessoas não binárias, a gente vai falar bastante sobre isso, mas eu já vou adiantar para vocês. Quando a gente fala de pronome neutro, a gente explora muito a língua portuguesa e a gente não precisa usar o todes. Muita gente tem bastante preconceito com todes, né? Ou com cansade, estressade, com a letra E no final da palavra. E é uma polêmica bastante grande. Mas eu vou acalmar o coração de vocês e vou dizer para vocês o seguinte, a língua portuguesa ela é maravilhosa. Então, em vez da gente falar cansada, cansade, você pode falar, e aí, tá cansada, tá cansado ou tá cansade? Você pode usar a expressão, e aí, muito cansaço? Olha só, resolvemos esse problema. Então, quando você for se relacionar com uma pessoa queer, você vai perguntar para essa pessoa o pronome que ela utiliza e vai utilizar e respeitar esse pronome. O mais importante é a gente entender que muitas pessoas não querem se encaixar em caixinha nenhuma. E aí a gente vai respeitar essa pessoa de acordo com o que ela se identifica e gostaria de ser respeitada. Então, o mais importante é a gente respeitar essa pessoa de acordo com o pronome com o qual ela se identifica e que ela está falando para a gente que é o jeito como ela quer ser reconhecida, ou reconhecido, ou reconhecida. Tá bom? Então, é isso, Lili. Um beijo para você e até o próximo episódio. Bárbara, me explica. Como eu disse, hoje a gente vai falar sobre a letra Q de queer. Um termo que surgiu nos Estados Unidos e ainda é bem pouco conhecido aqui no nosso país. Não há uma tradução exata para essa palavra, mas esse termo costumava ser usado de forma pejorativa para falar que alguém era estranho ou esquisito. Por isso, essa palavra tem sido incorporada e tem tido uma ressignificação pela comunidade LGBT. Pessoas queer têm orientações e identidades fora das normativas consideradas tradicionais. Ou seja, são pessoas que não se identificam com os padrões de gênero e sexualidade e entendem que esse universo é fluido e com diferentes possibilidades de vivências. E para compartilhar um pouco sobre essa vivência, eu tenho aqui uma convidada, que é a Liz Agnello, que é uma pessoa autista, queer e trans, formada professora de física pela Unicamp e atua no SUS Campinas. Ela é ativista dos direitos LGBTQIAPN+, e atua em movimentos civis e estudantis, a quem eu dou as boas-vindas. Seja muito bem-vinda, Liz. Obrigada. Muito obrigada. Liz, eu queria que, embora eu já tenha dito aqui um pouquinho sobre você, eu queria que você dissesse quem é a Liz. Nossa, que pergunta difícil. É difícil. Filosófica, né? Meu nome é Liz Agnello Martinez Bonadia, eu tô para fazer 30 anos, meus pronomes são ela, dela, eu sou autista, eu sou razoavelmente, não sei se bastante é uma palavra que eu usaria, eu sou razoavelmente ativa dentro do movimento estudantil da Unicamp, dentro do movimento político LGBT, que eu prefiro usar o termo queer meramente porque é mais fácil para mim falar, eu tenho língua presa, todo um rolê. E eu participo da movimentação política civil mesmo, como uma pessoa independente e como parte de alguns grupos. Eu sou formada professora, embora eu não atue mais, não lecione, fiz por bastante tempo, principalmente na rede pública. Eu acredito na ciência, embora não precise acreditar, precisar falar disso em pleno 2025 é toda uma situação. E eu tô aí tentando fazer a minha parte para tornar esse mundinho onde eu cheguei há 30 anos um pouquinho melhor do que quando eu cheguei nele, que é o que me ensinaram que eu tenho que fazer e eu concordo. Muito bom. Ô Liz, e eu queria que você me contasse, então, sobre essa sua trajetória de se entender e de se autodeclarar como uma pessoa queer. Como é que você chegou a essa concepção? Tá, vamos lá.
tenho que falar um pouquinho mais de mim, então, para isso. Eu sou nascida, crescida e criada aqui, nesse pequeno buraco chamado Campinas, que já não é mais tão pequeno assim. Cidade extremamente complicada, a gente é extremamente gay, mas a gente também é extremamente conservador, toda uma confusão, e eu cresci nessa confusão, eu cresci numa família bastante conservadora, bastante tradicional, mas eu também cresci, a minha família também foi uma família muito privilegiada. Antes de eu fazer 18 anos, a pessoa com a menor formação da minha família tinha um mestrado, assim, algo equivalente a um mestrado. Eu vim de uma família de muito privilégio. Eu sempre fui muito imersa, não necessariamente na academia, mas no conhecimento, no estudo. E isso foi muito importante para mim. Inclusive, entrei na Unicamp, formei como professor de física, que é uma questão toda complicada também dentro da física da Unicamp. É um dos institutos que menos forma lá. Mas o que aconteceu é assim, eu sempre fui uma pessoa esquisita. Adivinha, eu sou autista. Mas nos anos 90, 2000, ser autista era uma coisa meio diferente do que hoje em dia. Toda a noção do que é autismo era muito estreita. E eu vivi muito essa situação, tanto na escola, quanto dentro da minha família, quanto nos espaços sociais em que eu cresci, de eu não faço parte do que quer que vocês sejam. Eu tô aqui, eu estou com vocês, pessoas, colegas, professores, eu estou com os meus alunos, eu estou com a minha família, mas vocês são vocês e eu estou à parte. Não é que eu estou à parte porque eu me faço à parte. Eu não funciono que nem vocês, eu não entendo as coisas como vocês entendem, eu tenho dificuldade até de me comunicar com as pessoas do jeito que elas se comunicam. E isso foi moldando a minha noção de... Será até que eu sou um ser humano? Eu tinha muito essa coisa que eu descobri que na minha geração é razoavelmente comum de... Eu acho que eu sou um alienígena, ou uma fada, ou alguma coisa de... Eu com certeza não faço parte dessa espécie que disseram que eu sou. E no fim das contas, eu só sou esquisita. Mas quando você diz isso, você diz em relação à sua neurodivergência ou em relação à sua orientação, à sua identidade? Tudo. Assim, é o pacote completo. Não dá pra me separar do meu TDAH, do meu autismo, não dá pra me separar da minha criação, por exemplo. E também não dá pra me separar de questões culturais. Por exemplo, eu sou brasileira, eu me considero muito brasileira, mas eu não gosto de futebol. Eu não gosto de churrasco, eu não gosto de feijoada, sabe? Todas as coisas que são popularmente brasileiras não me atraem. Eu não gosto de carnaval e eu já vou ser crucificada por isso, por exemplo. Mas tem todas essas questões que eu fico eu concordo com... Eu estou aqui, mas eu claramente não sou um de vocês. O que está acontecendo? E o autismo mexe nisso, mas também sempre foi uma questão de... Eu não me comporto como era esperado da minha pessoa. Porque, por exemplo, eu não gosto de futebol. Mas eu tava falando mais cedo. Eu sou artista marcial. Uhum. Eu sou artista marcial aí. Eu tenho mais de 20 anos de prática de karatê, kendo, entre muitas outras artes. Inclusive artes marciais europeias, sem lutar com algumas armas. Mas eu também sou vaidosa. Eu gosto de fashion, de coisas fashion, eu gosto de me vestir com roupas fofas, eu tenho cabelo colorido, eu gosto de me tatuar, eu gosto de passar maquiagem de vez em quando, mas a textura me incomoda. E onde é que isso se encaixa? Porque eu cresci sendo falada que, não, você é um garoto, essas coisas não são coisas de garoto, você não pode usar uma saia, você não pode usar um vestido, você não pode chorar, mas... ao mesmo tempo, eu não posso abraçar as pessoas, eu não posso ser carinhoso. São coisas... E ser expressivo também, gostar de teatro, são coisas que não são tradicionalmente masculinas e que eu sempre gostei. E eu me via nessa coisa de... Eu gosto de coisas que são tradicionalmente femininas. E eu apanho por causa disso, tanto moralmente quanto fisicamente. Os anos 2000 foram uma maravilha quando você cresceu na escola sendo esquisito, assim. É toda uma história. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto de um monte de coisas masculinas que não são nem um pouco codadas femininas. Eu gosto de lutar, eu gosto... na época, matemática era coisa de homem, porque engenheiros, mas... isso foi gerando toda uma confusão, assim, em mim.
E conforme eu fui crescendo, isso foi criando um sistema meio repressivo na minha pessoa, assim, um conflito muito complicado, e eu só me fechei para o mundo e fui seguindo a minha vida. Mas em relação aos seus afetos, por exemplo, aí falando mais mesmo da sua orientação, da sua identidade em relação ao outro, como é que você percebeu isso? Para mim, afeto é uma situação tanto, não quero dizer complexa, é mais... Abrangente? Eu não paro para prestar atenção no que as pessoas parariam para prestar atenção. Eu não paro para prestar atenção se é um cara, se é uma garota, se é gay, se é cis, se é trans, whatever. Eu não fico prestando atenção nem na aparência da pessoa. Eu tô preocupada com quem essa pessoa é. Que para mim é justamente toda a questão de ser queer é abraçar o todo. Porque queer é esse primeiro xingamento, né? Essa primeira ofensa. E você vai parar para estudar na etimologia, a etimologia mais aceita, embora ainda disputada, queer significa excêntrico. Excêntrico literalmente no sentido, você está fora do centro. Existe o jeito central, o jeito certo de fazer as coisas, o jeito correto segundo a sociedade, e aí você sai desse centro e você vai fazer outra coisa. E eu cresci nessa situação de todo mundo me dizendo, você tem que ser assim, você tem que ser assado, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que gostar... Você gosta de matemática, você não pode gostar de escrever, você gosta de lutar, você não pode usar uma saia. E eu fui crescendo nessa situação onde eu tinha que escolher entre coisas que eu gostava, que ninguém me explicava por que eu tinha que escolher isso. Eu gosto de garotos, eu gosto de garotas, eu gosto de pessoas afeminadas, eu gosto de pessoas masculinas. Por que vocês me dizem que eu não posso ser de um jeito porque eu sou de outro também? E isso foi pegando pra mim de um jeito muito absurdo, e em algum momento eu só falei, dane-se. Que se puder. Se o seu horário permite um pouco do meu francês, assim. E essa situação foi me apertando no decorrer da minha vida, e na faculdade eu tive um pouco mais de liberdade com isso. Embora eu tenha cursado a universidade enquanto eu morava com a minha mãe, tive muito mais contato fora da bolha privilegiada de Campinas, onde quase todo mundo é cis, hétero, normativo. A pessoa mais esquisita que você conhece é um garoto gay que teve um namorado uma vez, ou uma garota que é bissexual, sabe? E nisso eu fui começando a entender, a estudar, literalmente estudar também, ir atrás da questão acadêmica, porque sempre foi uma paixão minha o estudo. E eu cheguei a algumas conclusões muito interessantes, mas... Por exemplo? Quando você para estudar a história mesmo, os textos históricos mais antigos que a gente tem falam de pessoas que não são nem homem, nem mulher, e eles são mais antigos do que o Código de Hammurabi, sabe? Eles são milhares de anos mais antigos que a Bíblia. E quando você para ver, a maior parte das sociedades no mundo que não tiveram uma intensa influência cristã e principalmente judaica, são sociedades que aceitam o fato de que pessoas não são só homem ou mulher. E quando você para estudar do ponto de vista biológico, até sexo biológico não faz sentido. Existem inúmeros casos, por exemplo, de peixes, lagartos, que, tem homem, né? Tipo, tem macho demais nessa população, a gente precisa de um pouco de fêmea. E aí uma parte dos lagartos ou um dos peixes troca de sexo. Porque é mais fácil para eles tendo o órgão interno e não externo. Porque o objetivo do sexo é meramente reprodução. Não é sobre... Assim, que a gente mistura muito essa situação. Sexo como reprodução, como prazer, o que é certo, o que é errado. E aí você para entender e estudar isso a fundo, a situação fica muito mais... Até a base das pessoas que vendem essa coisa da caixinha da heterocisnormatividade, falam isso, quando você vai ler a fonte deles discorda deles. Mas isso é eu percebo que você elaborou muito bem isso, tem elaborado isso muito bem, mas a gente ainda vive numa sociedade patriarcal, heterocisnormativa. Sim. Como é que você, aí, socialmente mesmo, assim, tem se relacionado
Ou melhor, como é que você percebe, como é que é a percepção das pessoas em relação a isso? A maioria das pessoas não tem nem a noção de que eu não sou um cara. As pessoas que entendem que eu não sou homem acham que eu sou mulher. As pessoas que entendem que eu não sou nenhum dos dois ficam confusas. Primeiro porque no Brasil não existe legalmente um gênero que não seja o seu sexo, Sim. masculino ou feminino. Isso já é, assim, pra mim isso é absurdo em pleno 2025, mas é também, dá pra prestar atenção, assim, do ponto de vista histórico, é a história do nosso país. A gente vem de uma grande cultura conservadora judaico-cristã. Pra mim isso é bizarríssimo, mas assim, olhando pra essa materialidade de como... Materialidade no sentido, tipo, a realidade do que eu vivo eu só sou eu. O que as pessoas pensam de mim é o que as pessoas pensam de mim. Se o que a pessoa pensa de mim faz ela me ofender, eu vou ter uma conversa com ela. Se não, eu não tô na cabeça do outro. Eu não tô vivendo a vida da outra pessoa não tá vivendo a minha vida, eu vou ser feliz. Se eu quero usar um vestido, eu vou usar um vestido. Se eu quero usar uma calça, eu vou usar uma calça. Se eu quero passar maquiagem hoje, eu vou passar maquiagem hoje. E a vida segue. Pra mim, abraçar a sigla, né, o Q do queer, na verdade, é abraçar uma anti-sigla. A não categorização. Eu sou formado em exatas, né, mas também tenho muito de uma formação em humanas por causa da educação. E matemática é basicamente filosofia em muitos aspectos. E tem um incrível matemático que é o Kurt Gödel, que é holandês. Ele escreveu uma das teses mais importantes da matemática que fala sobre incompletude, que é o fato de que nenhum sistema lógico matemático é completo. É impossível. Matematicamente, a melhor ferramenta que a gente tem para descrever a realidade, que é uma ferramenta que literalmente opera milagres como vacinas, como água encanada, como engenharia que permite que tudo isso aqui aconteça, como as pessoas estarem me vendo dias para semanas, meses depois, a quilômetros de distância, e tudo isso é matemática. Se você discorda, você está errado. Sinto dizer. Matemática não é completa. É impossível. É comprovadamente impossível. Ela ou vai ter um paradoxo, ou seja, algo que descreve algo e descreve o completo oposto junto, ou ela vai ter um buraco, uma falha. E pra mim isso é muito... Assim, não é nem irônico a palavra, é poético. Analogia. É poético porque a ferramenta que a gente tem que parece ser a mais objetiva, mais clara, mais indiferente, mostra pra gente que ela não é suficiente para descrever tudo. É impossível descrever tudo, porque no fim das contas, matemática, do meu ponto de vista, isso é toda uma discussão filosófica, é algo que a gente usa pra gente entender o mundo. E a gente, quando a gente fala, ele é gay, ela é lésbica, ela é sapatão, ela é mulher, ele é homem, a gente tá criando essas categorias. Eu estudei física, eu tava falando mais cedo também. A gente divide as coisas na física entre física física mecânica, física termodinâmica. A gente fala que isso aqui é matemática, isso aqui é biologia. A gente fez isso. O mundo só é o mundo, sabe? A árvore só é árvore, a água só é água. E a gente tem essa coisa de criar categorias. Que também são importantes pra gente interpretar o mundo. Não, sim, é uma coisa muito interessante que a melhor ferramenta que a gente tem para lidar com a realidade é o nosso cérebro de macaco que cria padrões, enxerga padrões. E ele também é uma das coisas que mais limita a gente, porque a gente começa a pensar, então tem um padrão assim, tem um padrão assado. Então se o seu cabelo é colorido, você é isso. Se o seu cabelo é colorido, mas de outra cor, você é aquilo. Por quê? Por que você enxergou esse padrão e outra pessoa enxergou outro padrão? E qual a necessidade também? E eu percebi muito disso estudando exatas, estudando ensino, filosofia. Eu olhei e falei, danem seus padrões. Serei eu. Porém, é muito fácil cair no argumento falacioso mesmo de o ideal seria não ter essas siglas, não ter esses nomes. E as pessoas que dizem que você não precisa dos nomes, das siglas, das categorias, geralmente são as pessoas que não vivem
a realidade política de ser uma minoria. E que não querem reconhecer, né? Eu passei a minha vida inteira. Eu passei mais de 20 anos tentando me entender, sofrendo, tipo, literalmente sofrendo, querendo me matar às vezes. Porque eu não entendia quem eu era, o que eu era, onde eu me encaixava nesse quebra-cabeça chamado a minha vida e a sociedade. Eu precisei de quase 10 anos de estudo universitário para chegar nessa resposta. Nessa época, você já sabia que você era autista? Não, o meu diagnóstico veio aos 27 anos. Então foi tudo junto mesmo. Não, eu já tinha saído do armário como trans, que eu faço terapia hormonal, mas é porque eu também nunca gostei do meu corpo do jeito que ele era. Quando você começou a fazer a terapia? 22. Então foi um pouco antes. Começo de 22 eu começo a fazer terapia hormonal, fim de 22 sai meu diagnóstico de autismo. E me diz uma coisa, porque a gente estava, já que você tocou na história das siglas, né? Mesmo dentro da comunidade LGBT, me parece que há ainda um desconhecimento e até um preconceito em relação à letra Q, né? Esses dias mesmo eu ouvi uma pessoa dizendo, queer não sofre preconceito, então né, não tem muito sentido. Você percebe isso? Você que é uma pessoa que é militante e que faz parte desses movimentos? Então, não é que queer não sofre preconceito. É que se você se considera queer, você entende inglês. Você entende o suficiente de inglês para entender o conceito de queer. Mesmo que você não conheça a história, não conheça o porquê da palavra, você entende que a comunidade LGBT de lá se diz queer. E aí você se diz queer. Então você é um brasileiro que sabe inglês. Se você é um brasileiro que sabe inglês, você provavelmente é branco. Você provavelmente veio de um background que tem dinheiro. Você vai sofrer menos preconceito automaticamente, porque você tem dinheiro. Se você parece ter dinheiro no nosso país, as pessoas olham menos pra você. Como eu disse, eu vim de uma família onde todo mundo tinha mestrado. Sim. Tipo, eu tenho uma graduação e eu sou a adulta menos formada da minha família. Eu tenho uma graduação e tô no meio da segunda pela Unicamp. E, tipo, minha irmã tá terminando um mestrado. Eu sou a pessoa menos graduada da minha família, atualmente, tirando as crianças. E isso é um nível de privilégio material mesmo. Muito absurdo. Então você acredita que, de fato, a questão social e econômica te protegeu um pouco? Nossa, demais. Eu brinco que o que salvou a minha vida inúmeras vezes é o meu privilégio branco. Assim, eu fui entender o que é passar fome, o que é sentir frio mesmo, não sentir frio, ai, como tá frio. Sentir frio, tipo, caralho, tá frio, eu não consigo, não tem o que eu faça pra parar de sentir frio. Quando eu fui posta pra fora de casa. Você foi posta? Eu fui posta pra fora de casa na pandemia. Por conta das suas questões de identidade? Por conta das minhas questões de gênero, de identidade, porque minha família sempre quis me normalizar e nunca conseguiu. E a maioria das pessoas que vai se dizer queer são pessoas que não viveram a realidade opressiva que é ser pobre no Brasil. Assim, eu tava falando com a Bárbara mais cedo, eu me formei professor de física, mas eu não gosto tanto assim de exatas. É que eu fui empurrada para as exatas da minha vida inteira, porque garoto, pai engenheiro, vai bem com números, vai ser engenheiro. Eu lutei muito tempo na minha vida para não ser engenheira. Fui estudar física, tentei ser pesquisadora de tudo quanto é coisa, não consegui, acabei virando professora, que era assim, o terror, o pesadelo dos meus pais. E, na verdade, eu gosto de estudar ciências humanas. Eu amo ler, eu amo escrever, pensar, eu amo filosofia, mas eu precisava me formar. Porque eu tava com 20 e tantos anos nas costas, morando na casa da minha mãe, eu não podia sair do armário. Você só saiu... Quando você saiu do armário ainda na casa dos seus pais, você foi expulsa de casa? Eu fui... A situação é um pouco mais delicada, que não eu fui posta pra fora de casa, assim, posta à força, que ainda tem isso, né? A maior parte das pessoas que são gays, são queer, são LGBT, e saem do armário, são postas pra fora de casa à força e acabou. Eu fui posta pra fora de casa no sentido de, eu não consigo mais ficar aqui, o jeito que vocês me tratam é insuportável, vocês vão mudar? Porque eu tô tentando fazer isso mudar. Não vão? Eu vou embora. Eu não sei pra onde eu vou, mas eu vou embora. E você foi? Eu tenho um carro, eu tenho as minhas coisas, é isso. E tem mais essa. Eu morava na casa da minha mãe, mas eu tive como comprar meu próprio carro. Sim. Eu vim de muito privilégio. E você se dizer queer, no fim das contas, é vir de privilégio. E não dá pra separar isso da realidade LGBT.
A maior parte das pessoas queer, das pessoas trans que eu conheço, não tem emprego. Não tem como ter um emprego. Eu sou professora. Uma das razões de eu não lecionar mais é porque eu não consigo um emprego. Eu tô competindo com pessoas que têm muito menos currículo que eu. Não falando que eu sou uma puta professora fantástica, incrível. Eu sou boa. Não sou a bam. Mas você Pica tem das noção galáxias. das suas... Eu sei o quão bom eu sou no que eu sou. E eu perco vaga para pessoas que não são formadas. Por conta do preconceito. Por conta do preconceito, porque as escolas particulares dessa cidade não vão contratar uma professora tatuada que tem uma voz grossa assim, que tem 2 metros de altura, que às vezes fala o que pensa. Entendo. Mas a gente vive num país livre, que se importa de verdade com que você possa falar o que você pensa. Eu vi que você tá emocionada. Eu tô... a luz também não ajuda. O autismo me deixa muito sensível, mas eu entendo que precisa pra gravação. Mas que São dores. é difícil, sabe? É difícil compreender que eu tenho uma quantidade absurda de privilégio do meu passado. E também, não só do meu passado, mas do tremendo esforço que eu fiz. Eu sou formada na física da Unicamp. Ser formado na física da Unicamp é uma coisa muito complicada, não porque formar em física é difícil, mas porque a física da Unicamp é estupidamente exigente, porque sim, porque eles querem. E por causa disso, eu entendo que eu tive muito esforço para chegar onde eu cheguei. Mas os ditos dias de glória nunca chegam, sabe? É dias de luta, dias de luta, dias de luta, dias de luta, sem parar. E eu sempre acabo apanhando por fazer algo que me disseram que não é crime. E assim, eu entendo, né? Você fez uma universidade, um curso muito exigente e muito bom, muito reconhecido, Sim. né? E mesmo assim você encontra problemas para se colocar no mercado. E você... Qual foi a sua última experiência de trabalho, assim? A minha última experiência de trabalho formal, antes de eu me tornar funcionária pública, eu estava trabalhando no Estado. Entendi. Eu era professor estadual. E eu não entendia também que tem esse outro fator, né? Por que você é professora? Por que você não trabalha no Estado? Porque o Estado de São Paulo, famosamente, tem um déficit gigantesco Sim. de professores, principalmente de professores de exatas. Tanto é que quando eu entrei no Estado, lá atrás, quando eu formei, nossa, você é formado em física mesmo. No caso, formado, né? Mas eu sou autista. Também tem isso. É muito difícil pra mim estar num... Eu tô ouvindo o ventilador da outra sala e a gente tá num estúdio fechado, sabe? Sim. Estar numa sala de aula pra mim é um processo muito pesado. Sim. E eu não vou receber um apoio do Estado por causa disso. E eu acho... E isso foi uma lição dolorosa que eu tive que aprender, que é... Quanto mais diferente você é, mais a vida vai bater em você e menos as pessoas vão se importar. E você vai ter que lidar com isso. E você acha que por todas essas vivências foi que você se aproximou dos movimentos políticos, dos movimentos estudantis? Foi um pouco por isso. Foi tipo... Você precisa viver a opressão para entender muito do que ela é. Mas também porque... Às vezes não tem quem fale por mim. Muitas vezes não tem quem fale por mim. Até mesmo na minha vida agora, no meu trabalho. E se eu não falar por mim, ninguém vai. E as pessoas que também podem falar por mim estão mais preocupadas em sobreviver. Eu tenho o privilégio, e um privilégio absurdo, de ter um emprego fixo, de ter um carro, de ter uma casa própria, usando pronomes que não me foram dados ao nascer, um nome que não foi meu nome de registro normal, e ainda eu consigo fazer terapia hormonal, ter meus remédios psiquiátricos, tratamento. Eu tenho um monte de privilégios. E eu olho as pessoas que têm vidas parecidas com as minhas sofrendo para sobreviver. É a minha obrigação moral, como cristã mesmo, assim, eu não sou mais cristã, mas eu vim de uma criação estupidamente católica. Quase fui padre, inclusive. É mesmo? Tava isso aqui de fazer o seminário e fazer os votos.
Dá pra fazer pela PUC aqui. Isso também é todo mundo, mas assim, eu cresci muito católica. A minha obrigação moral como cristã é garantir que as pessoas que nem eu tenham uma vida decente. E elas não têm como lutar nem por elas mesmas, às vezes. Eu tenho uma educação, eu falo bem, eu estudei como conversar, como palestrar. Eu tenho como garantir que eu vou ter casa, comida, roupa lavada e tudo mais. Eu tenho que fazer isso pelas pessoas que não conseguem, que são que nem eu. Não é nem uma questão de não tem quem faça. Eu tenho que fazer, porque me ensinaram que é a coisa certa. E como é hoje a sua relação com a sua família? Inexistente. Não foi superado. Meus 2 pais estão mortos, câncer. Inclusive, eu saí finalmente do armário para todo mundo uma semana depois do meu pai falecer, porque ele já estava num estágio muito terminal do câncer, depois de 13 anos tratando. E aí eu esperei, assim, eu falei, tô para sair do armário, mas o velho tá morrendo. E aí, o que eu faço? E a última vez que eu dei indícios de que eu podia não ser um mocinho, ele teve um pequeno piripaque e gritou comigo e tudo mais. E foi porque eu pintei as minhas unhas. Foi todo um rolê. Então você... Foi uma das minhas últimas experiências com meu pai. Foi meu pai morrendo de câncer, quase não conseguindo levantar, levantando, gritando comigo, e eu literalmente quase caindo no chão de medo do velho, que não tinha metade do meu tamanho, assim. Sim. Pais, né? E eu esperei ele falecer. Para poder se assumir. Para me assumir publicamente, embora eu já soubesse, eu já estivesse entrando com o processo para me harmonizar e tudo mais. Isso foi em 2020, um pouco depois de eu sair da casa da minha mãe. E minha mãe faleceu recentemente também, em 23, também por câncer, também muito tempo tratando. E eu tenho uma irmã com quem eu ainda tenho contato bastante, não vou chamar de intenso, mas assim, é a única familiar de sangue com quem eu tenho contato. A maior parte da minha família, por parte de mãe, mora em Campinas, não falam comigo, nem perguntam como eu tô. Talvez eu receba um monte de mensagem de feliz aniversário, porque meu aniversário é agora no fim do mês. E é isso, é essa interação que a gente tem. Minha família, por parte de pai, não é daqui, eu não convivi muito com eles na minha vida. Eu tenho algum contato, vez ou outra. Entendi. Mas é como se eu não tivesse família, tirando a minha irmã e a minha namorada. Entendi. Ô Liz, e me diz uma coisa, você que é uma pessoa que tem tanto repertório e que tem estudado, né, não é só da comunidade LGBT, mas estuda isso, você percebe, porque assim, a gente sabe das dificuldades, mas é bom a gente também, eu acho, destacar aquilo que a gente tem avançado, se é que a gente avançou. Qual que é a sua opinião em relação a isso? A gente tem avançado muito, 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 muito. Eu tenho direito a nome social, respaldado por lei. O meu tratamento hormonal é respaldado medicamente por lei, cirurgias, a minha identidade. Eu ainda tenho medo de sair na rua às vezes. Eu tenho, mas eu também tinha quando eu era uma adolescente por razões diferentes, porque é toda uma situação complicada de conservadorismo em Campinas, que essa cidade às vezes é meio violenta de um jeito que as pessoas esquecem ou não sabem. Porém, eu diria que a gente tem avançado muito e as pessoas que nunca gostaram da gente começam a gritar. Historicamente, o pânico moral em torno, principalmente de pessoas trans, mas de pessoas cis, dissidentes, é um dos primeiros sinais de que o fascismo está levantando. Todo mundo adora falar que os nazistas queimavam livros, ninguém fala que eles queimavam livros de estudo de gênero em Frankfurt. Todo mundo adora falar que eles estavam falando de como a sociedade estava se degenerando, ninguém fala que eles estavam matando mulheres trans. Começou assim e continua começando assim. Os Estados Unidos está sendo um exemplo disso. Aqui no Brasil a gente consegue ver uma luta política acontecendo, inclusive no Congresso, nos tribunais, com o governo, em que as pessoas estão se esforçando para que a gente tenha nossos direitos mantidos. E, eu costumo, às vezes, falar em público, às vezes eu sou convidado, às vezes eu me convido. Se eu tivesse que dizer algo sobre toda a questão de avanços políticos,
Se você é um aliado, não só diga que você é um aliado, uma aliada, um aliade. Seja. Haja como tal. A gente não precisa de gente falando que é nosso amigo. A gente precisa de gente do nosso lado gritando com a gente que a gente tá morrendo. A gente precisa de gente do nosso lado gritando com a gente que a gente precisa comer, que a gente precisa de saúde, que a gente precisa do básico, que a gente precisa de trabalho. A sigla, os nomes, não surgiram por nossa causa. A gente adotou gay, homossexual, queer, sapatão, lésbica. As pessoas cis-hétero deram esses nomes pra gente. A gente só quer ser a gente. A gente só quer ser livre. Dessa opressão, sabe? Tipo, homens, se perguntem. Vocês abraçam seus amigos? Tipo, na moral, por que vocês abraçam ou não abraçam seus amigos? Por que é ok beijar uma mulher no rosto quando você vai cumprimentar ela, mas fazer isso com os seus amigos não? Porque o senhor Júlio César, um dos homens mais másculos da história, beijava os amigos na boca para se cumprimentar. Mas vocês não fazem isso. Porque é coisa de gay? Ou porque te ensinaram que é coisa de gay? Mulheres, por que vocês não podem levantar a voz quando um homem é babaca com vocês? Por que vocês não podem querer lutar? Por que vocês não podem querer ter... Por que vocês não podem querer ter músculo? É isso. Ser forte. Sabe? Por que vocês não podem ser a pessoa que provê pra sua casa? Ou quando vocês são, por que vocês não têm que escutar um cara quando você é a pessoa que já tem que tomar as decisões? Por que assim... A questão toda pra mim é, tipo... As pessoas que se perdem nesse rolê das siglas são as pessoas cis-hétero. Porque vocês são as pessoas que estão sendo oprimidas pelo sistema. Vocês são as pessoas com uma ideologia de gênero. A gente só quer ser livre. A gente só quer a liberdade de poder ser a gente e não morrer por causa disso. E, historicamente, a gente era. A galera de vocês que fez a gente não ser. Liz, com esse final aí, falando sobre liberdade, sobre respeito, eu agradeço muito pela sua presença aqui, pela sua participação. Pelo convite. E desejo tudo de bom para você e que você continue firme na luta e que bons ventos soprem para você. Obrigada, de verdade. E esse foi mais um episódio do Orgulhe-se. Eu espero que você tenha, assim como eu também, aprendido, ouvido e aberto o seu coração para todas essas vivências, porque aqui a gente quer falar sobre respeito, sobre diálogo, sobre viver com respeito e em comunidade. Esse é o nosso queridíssimo videocast aqui da Educa TV para Campinas e 48 cidades da nossa região no canal 12.2. Segue a gente também nas redes sociais. Se quiser mandar uma mensagem, olha só o WhatsApp aparecendo aí o número para você falar com a gente. Eu sou a Lilian de Souza e na semana que vem eu volto com mais uma letrinha da comunidade LGBTQIAPN+. Até mais. Você assistiu Orgulhe-se. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.